Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou num lugar especial aqui, perto da natureza. Não tanto assim, né? Não estou tão imerso, mas meio do mato já é gostoso, né? Hoje eu estou aqui para falar sobre preocupação com vocês. A preocupação é algo pertinente aí ao movimento de terra. Quando a gente fala de 5 movimentos, né, de medicina tradicional chinesa, vocês já devem ter lido em alguns livros, alguns materiais, né? A maioria dos autores aí concordam que a preocupação é o estado emocional, né, o estado mental que representa aí o movimento de terra, baço, pâncreas e estômago, lembram? Isso, mas eu queria destrinchar um pouquinho mais com vocês o que é a preocupação. O próprio nome ele já é bem sugestivo, né? Pré-ocupação, ou seja, eu estou ocupando a minha mente antes que algo aconteça, né? Eu estou me pré-ocupando, eu estou fazendo uma ocupação anterior, tá? E o que essa ocupação interior acarreta, assim, né? Ou seja, é, é, ela pode acarretar em diversas situações, né, na nossa vida, mas assim, da onde ela vem? O porquê que a gente se preocupa com as coisas, né? Existe o que a gente chama de experiência, ou seja, você passou por uma situação, né, no seu passado, aí na sua história, e você carregou alguma lição disso. E muitas vezes na tentativa de evitar que isso aconteça novamente, ou na tentativa de que isso realmente aconteça novamente, a gente se preocupa, né? Ou seja, eu faço algo antes para que aquilo aconteça ou deixe de acontecer, tá? Então isso é baseado nas minhas experiências pessoais, tá bom? Existe uma preocupação indireta, ou seja, eu não experimentei a situação propriamente dita, mas alguém me disse, né? Muitas vezes um pai, uma mãe, né, que fala assim: "Ah, não sobe aí, você pode cair". E aí de tanto, né, a gente ouvir essa história, a gente fica com aquilo na mente, aí eu acabo ficando um pouco preocupado, ou seja, putz, será que se eu subir ali eu caio, né? E aí, óbvio, né? Vai depender do grau de intensidade, do que esse pai e essa mãe colocaram aí como limites, né, para a criança. Mas fora pai e mãe, a gente também tem uma sociedade que a gente vive, né, uma cultura que a gente vive. Então a gente assiste noticiários, a gente vê milhões de coisas na televisão. Então quem mora em grandes centros, né, do tipo São Paulo, a pessoa ela tende a ficar preocupada porque lá no noticiário ela viu que é uma cidade que tem uma certa violência, que tem assaltos, né, que acontecem coisas que podem trazer malefícios para a vida das pessoas. É, então, existem milhares de fontes, né? Tanto minhas, como experiências pessoais, tanto indiretamente através da experiência de outras pessoas, né? Expertise de outras pessoas, pesquisadores. E aí a gente se baseia, por exemplo, na ciência, né? A ciência fala pra gente assim: ah, ó, coma tal tipo de alimento que faz bem para a saúde e evite esses outros que não fazem bem. Ou seja, eles experimentaram, eles fizeram algum tipo de pesquisa relacionada e transmitiram a informação que eles adquiriram. Ou seja, é uma experiência pessoal que eles quiseram transmitir para outras pessoas. Aí cabe a nós aceitar ou não essa experiência do outro. Eu posso ir lá e fazer a minha testagem em relação àquilo, né? Do tipo, eu vou tomar esse refrigerante, né? Eu vou fazer minha experiência, eu vou ver se isso realmente faz bem ou se isso realmente faz mal para mim, né? E aí eu vou concluir a minha através da minha experiência pessoal como que é o uso deste alimento ou daquele outro alimento, tá? Então essa é um pouco da preocupação, é assim que ela funciona. Experiências pessoais ou não pessoais, mas que são transferidas de alguma forma para mim, né? Eu aceito elas de bom grado, né? Ou nem tanto assim, mas aí a gente acaba vivendo nesse mundão assim maluco assim mesmo e tá tudo certo, tá? O que a gente não pode deixar de prestar atenção é que assim as preocupações elas podem causar limitações nas minhas ações, ou seja, impedir eu de me mover,
de fazer algo na direção daquilo que eu quero. Ela traz também uma certa zona de conforto, ou seja, eu estou numa região segura, muito segura, e aí eu não faço movimentos na direção daquilo que eu quero buscar, né, dos meus projetos, de tudo aquilo que eu quero fazer para a minha vida, né, ou experimentar na minha vida. Né? Às vezes, eu não experimento saltar de paraquedas porque falaram que se o paraquedas não abrir, é morte na certa. E aí você está se baseando em experiências de outros, assim, né? Andar de avião é muito perigoso. É perigoso, porque se o avião cair, todo mundo morre. Mas aí existem experiências de aviões que caíram e pessoas não morreram. Existem estatísticas que falam que o trânsito de São Paulo mata mais do que queda de avião. E por aí vai, né? Então, em que você quer acreditar, né? Quais são as suas bases de crença, em que você vai se apoiar, em qual história você vai se apoiar para construir a sua, né? Isso é a preocupação, tá? Então ela está ligada diretamente ao passado, né? Pode ser um passado imediato, né? Do tipo assim, coloquei a mão no fogo, queimou, já não ponho mais, né? Mas pode ser um passado um pouco mais distante, né? Das histórias da minha avó, das histórias dos meus pais, né? Da infância deles, tá? Então não interessa, né? Quão distante foi esse passado. O que interessa é que a gente está olhando só para trás, né? Baseado naquilo que já foi. Tá? E aí tem aquela máxima, né, chinesa, aquela frase famosa, né, do passado é história, o futuro é um mistério e o hoje é uma dádiva, por isso que se chama presente. Né? Então eles se apoiam muito nessa questão. Ok, você tem uma história, né, mas você precisa construir o seu presente, né? Você precisa fazê-lo hoje, aqui e agora. E é essa grande lição que a Terra busca, né? O elemento terra, o movimento terra busca, porque ele tende a se apoiar sempre no passado, tá? Então esqueçam as histórias do passado, não que esqueçam, né? Mas peguem-as como ensinamentos e não como limitantes, né? Como crenças que limitam. Né? Use-a para fazer de uma forma diferente e alcançar os seus objetivos, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo aí. Não se preocupem muito se vocês estão preocupados, porque mais preocupação não ajuda, e tente bolar os seus planos daqui por diante, né? O que eu vou fazer hoje, tá bom? Um abraço a todos e eu volto com mais vídeos sobre Terra ainda. A gente vai falar mais um pouquinho, tá bom? Um abraço.